E essa história de que a patrocinadora Master do Flamengo vai garantir a contratação de um reforço de nível mundial? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre um problemaço para Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, que entrou na mira do Ministério Público de São Paulo. Falo sobre o Vasco da Gama tentando a contratação de Robert Renan. O Botafogo devendo quase R$1 bilhão em contratações. Atacante do Mônaco interessa mesmo ao Cruzeiro. Tem ainda novidades sobre Enciso, que é alvo do Palmeiras. Falo sobre o São Paulo com recorde de público e renda, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo dessa quarta-feira, tudo para deixar você sempre por dentro do que tá rolando no mundo da bola, até por isso peço que deixe like, se inscreva no canal e comente sobre o que quiser, beleza? Bora direto pro giro de notícias para contar que a Portuguesa emprestou mais 2 jogadores, depois de Cristiano e Biazos, também deixaram o clube o goleiro Bruno Bertinato e também o volante Tauan. Vale a lembrança de que a Portuguesa só volta a jogar em 2026. Só para completar, registrar ainda que Emerson e César, que formaram muito tempo atrás a dupla de zaga da Portuguesa e que trabalhavam na comissão técnica fixa da Lusa, não fazem mais parte do departamento de futebol. Bora falar agora sobre o Internacional, que terá reforço importante para a partida contra o Flamengo, às 21h30 dessa quarta-feira, Copa Libertadores da América. O colombiano Carboneiro, atacante principal referência do time nos últimos jogos, está de volta depois de 2 partidas de ausência por conta de uma lesão muscular. Resta saber em que condição ele volta. Quero contar também que o ex-santista Wesley Patati acaba de ser comprado pelo AZ Alkmaar da Holanda. Negócio de 7 milhões de euros, ele pertencia ao Maccabi Tel Aviv, mas Peixe também se dá bem nessa história porque tinha um valor de mais-valia. Vão restar ao Santos 2.280 mil euros. Só para completar o noticiário do Peixe, contar que São Paulo está completamente descartado do Santos. Não existiu acordo entre as partes, até porque o São Paulo vivia fazendo cada vez mais exigências. Houve, ao longo da quarta-feira, uma videoconferência entre dirigentes do Santos e Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza. Quero contar ainda que o Atlético Mineiro decidiu promover Vitão, zagueiro de apenas 17 anos de idade, para o departamento de futebol profissional. Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, afirmou que esse é o melhor defensor das categorias de base do Galo. Quero completar o giro de notícias para falar que o Bahia contratou o Luiz Gustavo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertence ao Vasco, segundo reforço na semana. Vale a lembrança de que alguns dias atrás o Bahia já havia fechado com Cauê Furquim, atleta da base do Corinthians. Hora de te atualizar sobre recordes que o São Paulo bateu no empate que garantiu a classificação nos pênaltis do tricolor para as quartas de final da Libertadores diante do Atlético Nacional da Colômbia nessa terça-feira. São Paulo registrou o maior público e a maior renda da temporada no Morumbi. Foram 57.559 torcedores. Importante contar que o recorde até então pertencia ao jogo entre São Paulo e Corinthians no mês de janeiro pelo Paulistão, quando 54.855 torcedores estiveram no Morumbi. Essa foi a 4ª vez que o São Paulo levou mais de 50 mil pessoas a seus jogos na temporada de 2025. Se a gente contabilizar que o Santos também levou mais de 50 mil pessoas na derrota por 6-0 para o Vasco, são 5 públicos acima de 50 mil na temporada. Além desse recorde de público, teve também recorde de receita. São Paulo registrou 3.800.000 reais de renda bruta. Até então o recorde pertencia a um confronto entre São Paulo e Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor acabou sendo eliminado nos pênaltis quando havia faturado com receita bruta 3.300.000 reais. Só para completar, é importante contar que o São Paulo, classificado para as quartas de final, também assegurou pouco mais de 9 milhões de reais de prêmio da Conmebol, além do direito de jogar mais uma vez em casa, com a expectativa de ainda mais público e renda para o jogo das quartas de final. Hora de falar sobre Enciso, o meio-campista, meio-atacante, para ser mais preciso, que pertence ao Brighton e que foi alvo do Palmeiras em todos os últimos dias. Verdão chegou a mandar o Léo Holanda, que é do departamento de futebol especializado em negociações, para Londres para tentar avançar num acordo com o Brighton. Vinha dizendo para vocês há vários dias que, apesar da vontade do Palmeiras em contratá-lo, havia necessidade de convencer o paraguaio a retornar para a América do Sul. Ele tinha algumas sondagens e possibilidades na Europa e dava preferência ao velho continente. Pois bem,
Nessa quarta-feira, no final da tarde, surgiu a informação de que a Blue Call, que é uma empresa que funciona como braço direito do Chelsea, está comprando o atleta do Brighton. Ainda estou tentando levantar os valores dessa operação, mas a ideia da Blue Call é contratá-lo para colocar o jogador do Strasbourg, que é o primo pobre da família do Chelsea. Se o Enciso render como se imagina, ele pode ser, num futuro não tão distante, repassado para o Chelsea, numa operação parecida à que aconteceu recentemente com o Andrei, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. Ele foi comprado pelo Chelsea, jogou a temporada passada na França pelo Strasbourg, deixou boa impressão e retornou ao gigante inglês. Importante contar ainda que o Palmeiras desejava muito a contratação desse atleta por entender que o Enciso seria titular absoluto e peça super importante do time de Abel Ferreira. Só mais um ano de contrato no Brighton, era possível contratá-lo por algo na casa dos 14, 15 milhões de euros, mas aí pesou a vontade de continuar na Europa e continuar e seguir ligado a um grupo de clubes importantes, entre eles o Chelsea. Quero falar agora sobre a possibilidade de o Cruzeiro contratar mais um ponta. Luiz Sinisterra está em Belo Horizonte desde amanhã dessa quarta-feira, passando por exames médicos para ser anunciado. Também especularam que Krapin Diatta, atacante senegalês de 26 anos de idade, que pertence ao Mônaco, interessa ao Cruzeiro. Essa informação foi divulgada por um portal chamado Africa Foot, que revelou também que a ideia do Cruzeiro era pagar algo na casa dos 6 milhões de euros, ou 38 milhões de reais para o Mônaco, jogador desde 2020 no futebol francês. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato para saber se o Diatta de fato poderia ser contratado, ponta direita, que contrasta com o fato de o Luiz Sinisterra jogar como ponta esquerda. E o Cruzeiro sempre deixou claro que quer duas contratações de atacantes, um para jogar em cada lado do campo. O Cruzeiro nega interesse nesse atleta, admite que existem tratativas para a chegada de um outro jogador, mas não é o Diatta esse alvo. Só para completar, pela manhã contei com exclusividade que Gabigol cogita deixar o Cruzeiro. Ele está incomodado com a falta de minutos para jogar. Essa informação me foi passada por uma pessoa importante do Cruzeiro, tá? Tentei contato com o Júnior Pedroso, que é representante do atleta. Eu sei que ele está na Europa para negociar o Antony. O Júnior Pedroso não quis se manifestar sobre o tema e agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que o Gabigol, nas últimas 4 partidas do Cruzeiro, nem sequer saiu do banco de reservas em 2 delas. Nas outras 2, jogou 2 minutos contra o CRB e mais 9 minutos diante do Santos. Hora de falar sobre o Botafogo com notícia preocupante. O clube tem quase R$1 bilhão a pagar com reforços contratados. Essa apuração foi feita pelo UOL e se baseia num levantamento recentemente finalizado por uma empresa chamada Medlen Consultoria. Esse estudo foi finalizado em 5 de agosto e tinha a intenção de entender em que pé John Textor deixou a SAF botafoguense. Você sabe de toda a dificuldade para o Textor em recomprar as ações da SAF botafoguense junto ao Eagle. Textor e donos da Eagle estão em pé de guerra e a associação do Botafogo anda muito preocupada. Ficou ainda mais ao descobrir que são quase R$1 bilhão em receitas a serem pagas por conta de contratações feitas nos últimos anos por John Textor. Eu cansei de dizer para vocês que o Textor, do ponto de vista esportivo, fez o Botafogo crescer demais, mas do ponto de vista financeiro era extremamente audacioso perigoso. Para o Botafogo era uma situação extremamente delicada, porque ele é extremamente arrojado, ele gasta muito mais do que tem, ele vive na alavancagem e agora existe uma preocupação muito grande. Os advogados da SAF falam em uma tentativa de asfixiar financeiramente a empresa por parte da sua dona, a Eagle. E em meio a todo esse contexto, o pessoal da associação que toca o Botafogo em caso de saída do Textor procura novos investidores. Cheguei a contar para vocês com exclusividade no início dessa semana que são 3 os interessados. Juca Abdala, banqueiro brasileiro, cuja fortuna estimada está na casa dos 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Tem um grupo italiano e um príncipe dos Emirados Árabes Unidos. Hora de falar sobre o Vasco da Gama tentando a contratação de Robert Renan. Zagueiro brasileiro revelado no Corinthians e que hoje pertence ao Zenit. Teve emprestado na temporada passada, também no exterior, e não conseguiu vingar. O jogador é pretendido há bastante tempo pelo Felipe Maestro, que já foi uma espécie de homem forte do departamento de futebol, perdeu um pouco de espaço desde a chegada do Fernando Diniz. Mas o Diniz também gosta do Robert Renan e entende que seria uma baita aquisição. A ideia do Vasco é contratá-lo junto ao Zenit por empréstimos gratuitos, sem custos, como compensação financeira, com o Vasco assumindo 100% dos salários. O grande problema é que o Robert Renan também é alvo de outros clubes no Brasil e no exterior.
chegaram a publicar nessa quarta-feira que o zagueiro Joaquim, ex-Santos, e que pertence ao Tigres, interessa. Fui atrás dessa informação e posso assegurar que não há chance de negócio. Hoje, o Joaquim é extremamente caro para o futebol brasileiro. A saideira sobre o Vasco, Lloyd Augusto, atacante que não conseguiu vingar com a camisa Cruz Maltina, pode parar na Turquia, num time chamado Eyüpspor. Hora de falar sobre Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não pior, presidente da história do Corinthians. Ele voltou à mídia, tudo por causa de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que suspeita que o Corinthians, da gestão do Duílio, manteve relação com uma empresa de fachada. Esse episódio aconteceu entre 18 e 31 de outubro de 2023 e envolve um supermercado, um mini mercado chamado Oliveira. Só para vocês entenderem, durante esse período de 18 a 31 de outubro de 2023, esse mercado emitiu 7 notas fiscais para o Corinthians que totalizaram R$ 32.580. Depoimentos colhidos na semana passada pelo Ministério Público reforçaram as suspeitas do MP. O promotor do caso ouviu o atual dono do mercado e um ex-proprietário. Ambos afirmaram que forneceram marmitas e confirmaram a autenticidade das 7 notas, mas não souberam dizer como chegaram até o Corinthians, nem com quem eles negociavam. E de lembrar que o Duílio Monteiro Alves justificou a falta de títulos do Corinthians durante a sua gestão, porque ele estava colocando as finanças em ordem. Depois a gente descobriu o verdadeiro caos em que o Timão se meteu. Dá para dizer que o Duílio vai de mal a pior. Só para completar sobre o Corinthians, contar que José Martínez deve precisar de 1 mês para voltar a jogar pelo Timão. Ele passou, ou está passando por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão. A saideira a respeito do Corinthians, o Timão vai ficar com R$ 638 mil da venda de João Vitor, zagueiro formado no clube, para o CSKA. Ele pertencia ao Vasco da Gama. Bora de palpites, queria deixar uma sugestão com meus resultados para a noite dessa quarta-feira em jogos da Libertadores da América e também da Copa do Nordeste. Sim, temos Copa do Nordeste. Acho que no confronto entre Internacional e Flamengo, dá Flamengo ou dá empate. Acho que no confronto entre Bahia e Ceará na Copa do Nordeste, dá Bahia ou dá empate. Para completar, tem CSA e Confiança no outro jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Acho que dá CSA ou empate. Se você quiser pegar a minha sugestão de bilhete, estou deixando no link comentário fixo esse bilhete especificado para você. Você vai clicar, fazer seu cadastro e automaticamente já aparece exatamente essa sugestão de tripla. Tenho certeza que você pode se interessar. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a parceria com a Betano. Você sabe que Flamengo e Betano assinaram um contrato gigante de 268 milhões de reais por temporada, certo? Pois nessa quarta-feira o jornal o Globo afirmou que a Betano promete um reforço internacional para o Flamengo. Jogador de nível e fama internacional. E a partir daí, torcedor do Flamengo foi à loucura, imaginando nomes, por exemplo, como o de Cristiano Ronaldo. Esse nome está completamente descartado. O que o Cristiano Ronaldo ganha na Arábia Saudita impede que a Betano ou qualquer outra marca consiga repatriar ou contratar esse jogador para o futebol brasileiro. Mas é uma notícia de impacto. Flamengo que já gasta muito. Recentemente contratou Carrascal, Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino. Já havia fechado um pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes a chegada do Jorginho e está pensando num nome ainda maior. E o torcedor do Flamengo tem o direito sim de sonhar alto. Importante contar que, segundo o jornal o Globo, a Betano vai ajudar o Flamengo com todos os detalhes e a parte financeira da contratação. O Flamengo escolhe o jogador, indica as condições e a Betano tenta viabilizar do ponto de vista financeiro, pagando ou os direitos econômicos da compra ou os salários do atleta enquanto ele for reforço rubro-negro. Você, na condição de presidente do Flamengo, sugeriria qual nome para a patrocinadora master do Flamengo? Use o espaço para comentário dos nomes que eu achar mais interessantes. Prometo deixar likes e curtir por aqui, beleza? Só para arrematar em relação ao Fla, decisão contra o Internacional, jogo a partir das 21h30 no Beira-Rio, partida de volta das oitavas de final. Na ida, o Flamengo venceu por 1-0. Em caso de classificação contra o Colorado, o Flamengo assegura quase 9 milhões e 300 mil reais de prêmio pago pela Conmebol. Tem palpite para o jogo? Já usa espaço para comentário e registra isso também. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, tem live do Nicola. Tchau!